Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo, o programa radiofônico, de tantos anos no ar na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br, também já há alguns anos no ar nosso site, avozdoespiritismo.com.br. Nós hoje temos a alegria de contarmos com um amigo do peito, amigo de toda a semana, amigo do WhatsApp, amigo do Face, amigo mesmo, amigo de trabalho de toda semana, Verdade, Nelson. Às vezes a gente fala nosso amigo e tal, mas na forma de dizer, mas aqui no caso é amigo pessoal mesmo, Nosso amigo Vladimir Vitoriano da Silva, ele que faz parte do Centro Espírita Benedita Fernandes, juntamente comigo, e também é funcionário, funcionário da Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes de Araçatuba, uma associação maravilhosa, de há tantos anos e tantos anos, agora com um novo perfil, um novo método de trabalho, por força das legislações federais, inclusive. Mas nós vamos ouvir primeiramente os cumprimentos do Vladimir Vitoriano da Silva. Cumprimentamos então em mais uma oportunidade todos os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando nesta oportunidade, agradecendo primeiramente ao Nelson, viu, Nelson? Muito obrigado pelo convite. Novamente estar participando desse seu programa, que é muito importante em termos de divulgação de doutrina espírita e também de auxílio e assistência aos nossos irmãos, às nossas irmãs. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vladimir? E nós vamos então abordar o assunto, mas antes vamos falar aqui da nossa caracterização, Nós não combinamos, gente. O Brasil classificou para outra fase da Copa do Mundo. Eu sou patriota, meu Deus do céu, como eu sou patriota em todos os sentidos, inclusive na seleção brasileira, E o Vladimir está com a camisa azul, branca e amarela, só faltou o verde da dele só. Agora eu estou a caráter mesmo, Estou a caráter. Brincadeiras à parte, Mas que é uma força muito grande essa coisa de patriotismo, A gente percebe na Copa do Mundo, a gente percebe como que isso é forte, em relação aos outros países, Porque é o Brasil, não sei o que, o Brasil é o país do futebol, mas não, a gente percebe as outras seleções como que se emocionam, que choram, que vibram, que adoram as suas pátrias, Muito bom, excelente. Agora, entrando ao assunto definitivamente, Vladimir Vitoriano da Silva vai abordar um tema que eu achei interessante. Eu não ouvi essa palestra sua ainda, não ouvi, você já fez, eu fiquei sabendo que é muito bacana, e o título interessantíssimo, Quebrando a Concha, é isso? Perfeitamente. Vamos lá então. Nós estamos trabalhando com esse material, nesse período agora do ano, e então vamos trazer esse assunto, quebrando a concha. Iniciando então, e a outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permite-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60. Numa análise superficial desse ensinamento de Jesus, ele soa muito duro, pois Jesus aconselha um filho a não acompanhar ou mesmo fazer o enterro do seu próprio pai. Porém, melhor pensada, percebemos que não é bem assim, pois se a questão fosse somente o enterro em si, isso não iria demorar. Portanto, o filho cumpriria essa obrigação e voltaria rapidamente à pregação do reino de Deus, como Jesus o ensinou. Esta situação retratada, ela denota
algo mais longo no tempo. Talvez o pai nem estivesse próximo à morte eminente, tipo uma doença grave, estado terminal, mas fosse um ancião, porém sem nada que demonstrasse um desencarne imediato, ou mesmo o filho tivesse outro interesse oculto e usa o enterro do pai para disfarçar. Assim fica compreensível o ensinamento evangélico e também a situação desse filho. Se o pai não estava na iminência de desencarnar, mas vamos avançar um pouco mais em nosso estudo e aí voltaremos a esta passagem evangélica. No livro Os Mensageiros, o segundo da série André Luiz, a psicografia do nosso querido e considerado Francisco Cândido Xavier. Esse livro é fantástico, né? Fantástico, muitos ensinamentos. Propício para estudos mesmo É espíritas. um livro de estudo. É um livro de estudo, é um livro de cabeceira. Encontramos nesse livro o instrutor Aniceto, André Luiz, o aprendiz ainda André Luiz, e também alguém que os acompanhava é o Vicente, né? Companheiro também de outras jornadas de aprendizado. Esses três estavam na primeira excursão de estudos de André Luiz. Então, é a primeira vez que André Luiz vinha até a crosta, né, o plano dos encarnados, em estudo, que ele já vinha vindo antes para visitar a família e outras atividades, mas não de estudo, mas de estudos. Esta é a primeira excursão de André Luiz. Nossos amigos estão, nesta oportunidade, acolhidos em casa de Dona Isabel, aqui na periferia da cidade do Rio de Janeiro, né? No Brasil mesmo, no plano físico. É uma casa física, uma casa de alvenaria. E eles estão sediados então na casa de Dona Isabel. A casa simples, classificada como oficina de nosso lar. Nosso lar é a cidade espiritual, né, de onde André Luiz está habitando, de onde provém também o instrutor Aniceto e o próprio Vicente. E esta casa, como oficina de nosso lar, acolhe para atividades diversas no plano físico, na esfera física, uma grande quantidade de trabalhadores desencarnados. E também a realização de reuniões espíritas de assistência aos desencarnados, tendo como médium principal a própria Dona Isabel. Então, muito interessante esse tipo de instalação. É uma casa de família onde temos o acolhimento de trabalhadores desencarnados e que prestam assistência também, claramente, junto com os encarnados, a irmãos desencarnados necessitados. Em dado momento no livro, quando de uma reunião espírita, que é ali realizada, diante de toda a movimentação, tanto espiritual como a movimentação dos encarnados, André Luiz narra o seguinte: quanto ao público dos desencarnados presentes e que seriam atendidos nesta reunião espírita. E ele diz o seguinte, André Luiz: aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas, em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. É uma imagem bastante forte, né, Nelson?
Nós que normalmente participamos das reuniões mediúnicas, Sim, né, e eu pelo menos que não tenho tanta evidência do que acontece ao nosso redor, e muito mais em inspiração, aqui a gente tem um pouquinho do quadro, né, de como é uma reunião espírita no plano extrafísico, né, dos componentes que estão ali para serem atendidos. Lembrando que esse livro é de 1944, Se não me engano, 44, 45. Então esses termos, termos que eram muito naturais, né, nessa época. Sim. Né? Hoje em dia teria que pôr um termo meio diferente. As palavras seriam outras, né? Mas a gente, né? para manter a Sim, fidelidade ao livro, do né? livro, exatamente. Nós trouxemos aqui realmente Sim. o que está Sim. explanado no livro. E aí diz o seguinte, né? Continuando, em maioria, aí já um esclarecimento do instrutor Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem a sua finalidade, os seus fins. Aqui é importante darmos um destaque ao esclarecimento de Aniceto, de que cada agrupamento espírita presta atendimento compatível com aquilo que está preparado. Nada mais, nada menos. Seguimos então uma disciplina, uma regra, para também uma prestação de atendimento adequado ao público que será assistido e também para que os trabalhadores e trabalhadoras da casa possam ser realmente aproveitados, né, naquilo que podem e devem apresentar de atendimento. Nesse caso em que Dona Isabel figurava como médium principal, não atendiam-se desencarnados deliberadamente maus, como bem assinala Aniceto. Deduzimos, obviamente, que os atendimentos realizados por um grupo espírita depende diretamente da preparação do próprio grupo. Ou seja, depende única e exclusivamente da vontade, do empenho, da disposição dos componentes de um grupo espírita, pois preparação requer treinamento, esforço próprio e dedicação. Nós poderíamos então, vamos imaginar um hipotético grupo espírita que está atendendo uma faixa de desencarnados necessitados, que com uma preparação maior, com empenho, com dedicação, eles poderiam estar ampliando esta faixa de atendimento ou mesmo mudando de faixa de atendimento, né? Como no caso de Dona Isabel, somente os sofredores poderiam estar atendendo, se fosse assim a vontade do grupo, porque tem que ter a anuência de todo mundo, tem que ter o esforço, tem que ter a preparação, tem que ter o estudo. Eles poderiam estar atendendo uma classe muito mais necessitada, os irmãos trevosos, os irmãos realmente devotados ao mal, porque também são nossos irmãos e necessitam desse trabalho de assistência, como todos são necessitados. Então isso é importante também para a análise de cada um, saber o que é que nós podemos fazer, o que nós podemos melhorar em termos de atendimento. E às vezes as pessoas não pensam nisso. Mas voltemos à narrativa do livro Os Mensageiros. Continua Aniceto se referindo aos assistidos lá da casa de Dona Isabel, das reuniões mediúnicas. Sobrevindo a desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante, o monoideísmo,
às vezes no fundo, e olha o que ele fala para nós, Nelson Aniceto, às vezes no fundo são boas almas, dedicadas aos parentes, olha só, dedicadas aos parentes de sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem, mas no entanto carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos, que é uma realidade não muito diferente da nossa, né? Eu falo do nosso grau evolutivo quase em geral, né? Da nossa humanidade. Então, quem é que não tem aqui, com raras exceções, uma dedicação aos parentes de carne? As pessoas se dedicam, se preocupam com a saúde dos filhos, dos primos, dos tios, das mães, dos pais, né? Se preocupam com o bem-estar dos familiares, ajudam naquilo que é possível, e claro, são aproveitáveis na esfera restrita de entendimento. Muitas vezes eles até praticam o bem, só que de forma limitada, conforme o que? O entendimento de cada um. É isso que Aniceto fala. Então, estamos vendo aqui, assistidas neste centro espírita de Dona Isabel, na casa de Dona Isabel, que funciona como centro espírita também, pessoas boas. Naquele tempo acontecia muito assim, né? Trabalhos nas residências era muito comum, mesmo, né? Realmente, era muito comum. Centros espíritas praticamente não existiam, né? Assim, eram nas residências, né? Eu comum. mesmo cheguei a participar de reuniões mediúnicas, até comentei isso com você nos nossos grupos mediúnicos. Eu falo que eu gatinhava em volta de mesa de reunião mediúnica. Perfeito. Né? Porque a casa do meu avô era casa pequenininha, né? E a gente ficava lá na cozinha, tudo cômodos pequenininhos, e os trabalhos acontecendo na sala. Então, né? Os trabalhos na sala. Realmente era uma coisa muito comum. E eu não sabia nem pronunciar as palavras direito ainda, sabe? Perfeito. Então, isso minha tia, meus irmãos mais velhos, minha mãe que conta, né? Então, era muito comum, era nas casas realmente, né? Perfeito. Mas então é importante que nós guardemos para a nossa informação que são pessoas boas. Não estamos falando de pessoas que praticam o mal deliberadamente, não são criminosos, não são assassinos, são pessoas boas. Por essa fala de Aniceto, fica claro que as dificuldades que enfrentamos na atualidade são resultados de séculos e séculos de vivência egocêntrica. O egocentrismo vem do grego, que quer dizer eu no centro. Nós temos sempre a atitude de centro do universo. E ele fala de séculos e séculos de viciação mental. É um assunto muito complicado, nós não vamos nos aprofundar, porque não temos tempo também, não é o nosso objetivo, mas isso é uma coisa muito interessante também. O egocêntrico, voltando, ele exalta sempre a sua própria personalidade e não consegue demonstrar empatia, ou seja, ele não consegue se colocar no lugar do outro, pois está sempre ocupado com o seu eu, com os seus próprios interesses. Às vezes o seu interesse ele se expande um pouquinho no grupo familiar consanguíneo, é onde ele consegue às vezes chegar um pouquinho mais, mas para todos aqueles considerados desconhecidos ou considerados que não vão ter um interesse imediato, o egocêntrico ele não consegue atuar, ele não consegue avançar. Então ele fica limitado, ele fica fechado no seu mundinho, né? A realidade é esta. Mas voltemos ao filho do ensinamento evangélico. Poderíamos supor, porque o assunto ali é bem sucinto, né? Jesus trata bem sucintamente do caso. Podemos supor que o filho estivesse interessado ocultamente em não perder o momento da morte do pai, porque estava de olho na herança, por exemplo,
Não podemos ter certeza sim ou não, mas poderíamos supor que isso fosse verdade. Ou seja, na negativa de seguir Jesus, poderia estar priorizando unicamente a sua própria ambição, ou seja, exaltando o seu egocentrismo. Mas voltemos aos esclarecimentos de Aniceto no livro Os Mensageiros. Ele diz: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis. Então ele fala da concha do individualismo, que é o tema da nossa palestra, quebrando a concha, libertando-se do egocentrismo, expandindo a sua própria capacidade natural como herdeiro da divindade em atuar no universo que é a nossa casa. Enquanto nós não nos libertarmos do egocentrismo, nós ficaremos restritos no nosso próprio mundo, mas não foi para isto que nós fomos criados, não é para isto que nós somos herdeiros do Pai Criador, do Senhor do Universo. E renúncia, e ele fala aqui, porque não queremos renunciar ao gosto antigo, e renúncia é condição primordial para alavancarmos a evolução, pois no Evangelho encontramos o seguinte, uma passagem significativa com relação ao egocentrismo, e com boa intenção, como vamos ver, boa intenção. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Extremamente significativo essa passagem, pois sabem em que momento Jesus proferiu esse ensinamento? Foi quando Jesus disse aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que fosse condenado e morto. E quando Jesus diz isto, Pedro então chama Jesus à parte e repreende-o, faz uma repreensão a Jesus, e diz o seguinte a Jesus, Pedro falando, Pedro se toca aí, ele era bem nervoso, né? Então, tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E Jesus, reagindo àquela colocação de Pedro, percebendo o egocentrismo, falando mais alto, mesmo com a melhor das intenções, que claro, ele queria preservar Jesus, não tenhamos aqui uma outra ideia, ele queria preservar Jesus, que não acontecesse isso com Jesus, porém ele pensava como ser humano, como homem, como egocêntrico, e Jesus diz para ele o seguinte: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Ele estava sendo, Pedro, egocêntrico, pensava somente nos seus imediatos interesses, mesmo que fosse a melhor das intenções, agindo com apatia, indiferença, desprezo, repúdio aos interesses maiores da coletividade para os quais Jesus veio, porque Jesus nesse momento não pensava nele, pensava no bem da coletividade. Só que Pedro ainda não havia compreendido a grandeza da missão de Jesus, e ele dá vazão ao seu egocentrismo e fala: não vai acontecer nada com o Senhor, vamos rogar a Deus para que isso não aconteça. E Jesus, neste momento, o coloca como adversário, né? Satanás é o adversário, ele coloca Pedro como adversário. Mas para a gente ilustrar, porque falamos e destacamos bem, Pedro estava agindo com boa intenção.
Pedro estava agindo com boa intenção. E nós podemos também nos equivocarmos. Para o nosso esclarecimento, nós vamos trazer uma história, e é narrada pelo próprio autor, só que nós encontramos em um outro livro de Chico Xavier, de André Luiz, no Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º livro da série André Luiz. Terceira, Missionários da Luz, né? Missionários da Luz, Esse é o segundo. primeiro, Nosso Lar, Sim. né? Nós falamos do segundo, Os Mensageiros. Mensageiros. Terceiro, Missionários da Luz, e o 4º, Obreiros da Vida Eterna. E lá nós encontramos uma palestra maravilhosa do instrutor, esqueci o nome dele aqui, deixa eu só procurar aqui. O nome do instrutor, não foi Calderaro. O nome do instrutor É Albano Metelo. Esse é mais difícil de lembrar. Albano Metelo, o nome do instrutor. Então ele dá uma palestra muito interessante, maravilhosa palestra, para um grupo de aprendizes, né? E ele conta essa história, referindo-se a ele próprio, Albano Metelo. Também eu tive noutro tempo obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, da caminhada. Experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei, jubiloso, pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros, em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. Percebemos aqui, para esclarecimento, que Albano Metelo está se referindo a um vale de um plano espiritual, um vale de sofrimento de um plano espiritual. Só que ele destacou que ele vê no vale tanto desencarnados como encarnados, neste vale espiritual. No caso, encarnados quando o corpo está dormindo. Em desdobramento espiritual. O corpo de carne em repouso, o espírito está semiliberto. E ele vai buscar então os seus interesses. E muitas vezes acabam os encarnados aportando a esses vales também de sofrimento, de paixões, de viciações, e lutam com os desencarnados por aquilo que encontram, nesses locais. Muitas vezes a hora que o bicho pega mesmo, coisa, ele corre pro corpo, Volta correndo, corre pro corpo, Só que os depois pesadelos, os pesadelos da vida. Pesadelos. Muito bem. O ódio, continua Albano Metelo, criava moléstias repugnantes, As pessoas lá ostentavam muitas chagas, doenças. O egoísmo abafava impulsos nobres. Se alguém tentava fazer alguma coisa de bom ali, era premido a não fazer. A vaidade operava horrenda cegueira, as pessoas não enxergavam, não compreendiam o que estavam na realidade vivenciando naquele momento. Sofrimento mesmo, sofrimento e perseguição, Impressionante. Cheguei a sentir-me feliz, diz ele, diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quanto mais me vangloriava, dentro de mim mesmo,
embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale, esse vale de sombras, de dor, de sofrimento, de angústia, o vale se represava de fulgente luz. Maravilhoso deve ser isto, né? Um vale de sombra, de treva, e a luz se faz. E ele viu e percebeu isto, e ele diz que só o misericordioso visitava o antro sombrio de dor. Seres angélicos desciam, céleres, de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração, daquela claridade bendita. Então, os acólitos, os que queriam ajudar a atender aquele chamado daquela luz, também se apresentavam. O que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais que estava próximo dele. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o Mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito? Despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições da vida imortal? Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando, esquecendo aqueles entre os quais adquirir o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para a minha alma? Lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância, mostrava-se um instrutor intensamente comovido, e diz ele: detive-me então e voltei. Então, Albano Metello, nesse momento, ele revê os seus conceitos, porque, como ele mesmo fala, ele já havia alcançado alguma culminância, porém, como o relato dele deixa claro, ele não pensava nos outros, ele estava preocupado com a sua própria condição, quando o egocentrismo fala mais alto. Então percebemos que, como Pedro, com boa intenção, se equivocou, falando para Jesus: não vá, não faça isso, não vai te acontecer, também o instrutor Albano Metello também se equivocou, e estavam praticando o bem, vamos assim dizer, a intenção era das melhores. Então isto serve para nós, para a nossa reflexão, para pensarmos, pararmos, pensarmos. Tudo bem, como diz Aniceto, eu sou uma boa alma, eu me preocupo com os meus parentes consanguíneos,
Eu sou um elemento útil na sociedade? Eu contribuo com a sociedade de alguma forma, com as minhas limitações? Mas será que eu estou exclusivamente pensando em mim próprio? No meu bem-estar, na minha ascensão? Ou eu estou, como Jesus nos ensina, trabalhando pela coletividade? Então esta é uma reflexão necessária para todos nós. Todos nós, porque o egocentrismo ainda no nosso grau evolutivo, ele predomina nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Porque, como disse, citando aqui o Aniceto, são séculos e séculos de viciação mental. Então é algo que nós temos que realmente trabalhar no nosso interior para mudar, e não é uma mudança fácil, é uma luta muito acirrada conosco mesmo. Por isso que nós precisamos prestar bastante atenção. Então procuremos mudar o nosso condicionamento mental para situações morais, e não atuemos de forma repetitiva, automática, sem perceber, dando vazão ao egocentrismo. E para encerrarmos, Nelson, nossa conversa, essa nossa palestra, vamos citar o poeta Raul Seixas. Raul Seixas, ele diz o seguinte numa de suas maravilhosas canções: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então vamos mudar. Essa música é maravilhosa. Maravilhosa. E a letra então, ela tem uma profundidade muito grande, e como vimos aqui, a necessidade de nós estarmos abertos, mente aberta, dispostos à grande luta com o nosso próprio eu, para que nós não continuemos dominados pelo egocentrismo e participemos então do grande banquete universal, o banquete universal que nos está aguardando. Porque é para isto que nós fomos criados pelo nosso Pai Celestial. Muito bem. E o Raul Seixas, tantas outras músicas também, Tente Outra Vez, né? Com certeza. Até aquela Eu Nasci há 10 mil anos atrás, né? Nasceu há muito mais tempo, Muito né? mais tempo. Nós espíritos, né? Raul Seixas, fantástico. Vladimir, então, está aí um tema muito interessante, né? Quebrando a concha. Quebrando a concha. Muito importante mesmo suas colocações. Um livro maravilhoso, né? Os Mensageiros. Você me disse uma vez que você já leu as obras de André Luiz. São 16 livros, né? São 16 livros. São 16 livros. Você já leu ela completa, né? Isso. E repetiu. Eu li durante 7 anos seguidos. Eu li do primeiro ao último. Pela sequência. Na sequência. Poxa. Durante 7 anos eu fiz esse trabalho, né? Autodidata ainda, comigo mesmo. Sim. E até hoje, na realidade, nós estudamos. Nós fazemos os estudos das obras de André Luiz ainda. Então, porque é um material muito rico, isso não pode ser perdido de forma alguma como ponto de referência para espíritas. Nos nossos trabalhos da última terça-feira, você citou um trecho, né, Inclusive dos mensageiros. Dos mensageiros, né? Mensageiros. Coisas interessantes que às vezes as pessoas, às vezes não, sempre lê um livro, por exemplo, André Luiz, não são todos os livros, claro, né? Mas dessa série André Luiz, né? Lê um livro, estuda, né?
Presta atenção, não simplesmente lê, estuda o livro, né? Estuda. Mas depois você mesmo foi um dos que afirmou, e outros companheiros espíritas também, outros confrades também afirmaram que numa segunda leitura daquele mesmo livro já percebe coisas diferentes, né? Coisas, uma outra nuance, né? Nas entrelinhas tem coisas diferentes que você não percebeu na primeira vez que você leu, é isso? Perfeito. Porque conforme nós vamos nos aprimorando, a nossa percepção, ela torna-se mais aguçada. E muitas vezes quando você faz uma leitura, ou mesmo um estudo de uma obra, de uma primeira vez, ou até de uma segunda vez, ou mesmo de uma terceira vez, quando você for na quarta vez, que você já está algo melhorado na sua percepção, no seu entendimento, na sua capacidade mental, né, intelectual, e também pelo amparo espiritual, que é muito importante, você já percebe algo que você não percebeu nas outras 3 vezes. E principalmente essas obras de André Luiz, porque isso é um material de estudo, são livros de cabeceira. São livros de cabeceira, não podem ser realmente desprezados de forma alguma. Uma devassa aí no mundo espiritual, né? Com certeza. Queremos, quem quer conhecer o mundo espiritual, a série André Luiz, que é justamente o nome da série, A Vida no Mundo Espiritual. Excelente. Vladimir, a Associação das Senhoras Cristãs, Benedita Fernandes, do qual você trabalha, né? Trabalha há um bocado de tempo já, né? E como eu disse no início desta gravação, aconteceram várias mudanças, né? O antigo hospital psiquiátrico, né, Benedita Fernandes, por força de lei e tal, não existe mais aquele espaço onde as pessoas com problemas psicológicos, né, ficavam internadas. E aí abriu-se, né, algumas, vamos dizer assim, em partes, a Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes dirige essas, como é que eu posso dizer? Essas ferramentas. Essas ferramentas, agora em 4 partes, é isso? São quatro modos de atendimento às pessoas necessitadas. Sim. Você relata pra gente aqui quais são essas 4 ferramentas que a Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes administra. Isso. Na realidade, esses equipamentos de saúde mental, Nelson, eles são equipamentos do município de Araçatuba. A prefeitura municipal é que realmente tem é a responsável por esses equipamentos. São equipamentos do SUS, do Sistema Único de Saúde, porém, eles estão sob a gestão ou administração, dependendo da unidade, da Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes. Então é uma parceria que nós temos com o município de Araçatuba, através de contratos de gestão ou de convênios, onde nós fazemos então toda a administração ou a gestão, no caso, dependendo da unidade, das próprias unidades. Então o pessoal é todo da associação, né, os colaboradores, a parte administrativa, a parte técnica, nós recebemos os recursos do município, fazemos as aplicações, né, são recursos públicos, prestamos contas, né, porque é um recurso público, você tem que prestar conta, tem toda uma regra, toda uma parte burocrática que você faz, e como sempre foi um parâmetro, uma filosofia da Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes, os recursos públicos são empregados da melhor forma possível. Até hoje, a nossa diretoria executiva, os nossos conselheiros, que passa de 20, o número de 20 conselheiros, eles não recebem um centavo pelo trabalho que realizam à frente da associação. Eles realmente é um trabalho voluntário. E isso não é de agora, isso já vem de muito tempo. Muitos anos. Diretorias anteriores, todos foram sempre voluntários. E hoje nós estamos então, o município de Araçatuba oferece a saúde mental em substituição ao modelo antigo, que era justamente o hospital psiquiátrico, porque aí já foi uma mudança,
né, uma mudança de política pública de saúde mental, oferece hoje os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, onde nós não temos mais internações, porém é feito o atendimento. Nós temos o CAPs AD, que atende pessoas com problemas de drogadição e alcoolismo. Inclusive o CAPs AD, ele tem um nome também de Benedita Fernandes. É o CAPs AD Benedita Fernandes. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, desde 2009, ele está em atividade no município de Araçatuba, sempre sob a administração da Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes. Ele atende hoje de segunda a sexta-feira. Nós estamos aí no aguardo, porque o município ele vai transformar este AD, que hoje é um AD2 tipo 2, que funciona só de segunda a sexta, no horário comercial, para AD3, ou seja, ele vai passar a atender 24 horas. Então nós estaremos aí de segunda a segunda, 24 horas por dia, prestando atendimento a pessoas adultas com problemas de alcoolismo e drogadição. Nós temos um outro equipamento que no município é novidade. Nós tínhamos um embrião, não era um que funcionava na sua plenitude, que é o CAPs Infantil, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, lá no bairro Água Branca. Esse centro, esse CAPs, ele atende crianças e adolescentes. Isso não existia, né? Não existia. Crianças e adolescentes com problemas psiquiátricos e também com problemas de drogadição e alcoolismo. E elas são atendidas nesta unidade, que é uma unidade especializada. Então nós temos lá uma equipe especializada em atender renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Nós temos o terceiro equipamento de saúde do município de Araçatuba, que é o CAPs Adulto, Centro de Atenção Psicossocial Adulto, que atende pessoas com problemas psiquiátricos às 24 horas do dia, 7 dias por semana. Então esse já é um CAPs 3, porque ele atende às 24 horas. Então aquele público que com doenças psiquiátricas que eram atendidas no Hospital Benedita Fernandes, que eram internadas, né, que hoje nós não temos mais internação, eles são atendidos nesta unidade. Eles estão sempre indo e voltando às suas residências, porque o objetivo é manter o vínculo familiar. E nós temos também como quarto equipamento de saúde mental as residências terapêuticas. O município de Araçatuba oferece hoje 2 residências terapêuticas. A residência terapêutica acolhe quem? Aquelas pessoas que ficaram durante muito tempo internadas em hospitais psiquiátricos, e muitas vezes elas perderam o vínculo familiar, ou a família não tem condições de assisti-las mais. Então essas pessoas, elas moram, são moradores, é como se fosse uma casa, a sua casa, a minha casa. Ao invés de termos uma família consanguínea, nós temos uma família espiritual. Olha a família espiritual. Olha só, encarnada, né? Família espiritual já se formando ali com encarnados. Encarnados. Então, porque eles moram nessas casas. São em torno de 10 moradores. Cada um tem uma história, cada um tem uma família, cada um tem, mas ali moram juntos. Moram juntos, é uma casa mista, moram homens e mulheres. Perderam o vínculo familiar, né? Não tem mais o vínculo, então eles são assistidos. Também nós temos lá uma equipe 24 horas também, cuidadores, técnicos de enfermagem, nós temos um coordenador de cada casa. Então eles atendem um público, 10 moradores cada casa. Então muitos dos que ficaram, que eram moradores do Benedito Fernandes, estão numa residência, e na outra residência nós recebemos também alguns moradores que vieram de Sorocaba, que lá também está no processo de desinstitucionalização. Muito bem, Vladimir. Tudo isso começou então, dona Benedita Fernandes, lá em 1932. 32. Eita, dona Benedita Fernandes. Que continua conosco, né, Nelson? Com certeza. Continua conosco. Nos trabalhos mediúnicos e tudo mais, né? Então tá aí, Vladimir, essa história é maravilhosa, né?
da dona Benedita Fernandes, que já foi contado em livros, né, em várias palestras, em eventos, né, que ela com grave perturbação, né, grave obsessão, né, grave obsessão, considerada loucura, louca, né, e era analfabeta, inclusive muito pobre, né, e começou sem esse referências familiares quando referência ela chegou familiar. aqui. Começou esse trabalho maravilhoso, né? Tornou-se o sanatório, o primeiro tipo de sanatório. Então teve o orfanato. Começou com as crianças, ela acolhia primeiramente as né? crianças. Depois o sanatório Benedita Fernandes, aí mudou-se o nome do sanatório para Hospital Benedita Fernandes. E agora esses 4 equipamentos aí, né? Que tem sobre a direção, né? A associação, um vínculo, logicamente, com a Prefeitura, o Governo Federal, que tem comando, né, a parte administrativa, associação das Senhoras Cristãs, Benedita Fernandes. Muito bem. Vladimir Vitoriano da Silva, tá? E você falou muito bem, inclusive, o tema, muito bom, maravilhoso, e fechou com chave de ouro aí agora falando sobre esta associação maravilhosa. E eu quero então convidar você para você despeça dos nossos ouvintes, né, dos amigos que nos assistem pelo site, e você faça uma prece então para a gente, como de costume. Eu peço para quem fez a explanação de determinado tema fazer uma prece para a gente, para encerrarmos, principalmente o programa de rádio, o site também, para encerrar. Bem? Tá bom, muito bem. Então, primeiramente a gente agradece, né, aqueles amigos e amigas que tiveram a paciência, né, de nos acompanharmos até esse presente momento. Agradeço mais uma vez, Nelson, pelo convite, pela oportunidade de poder contribuir, participar, aprender, porque nós estamos sempre aprendendo, viu, Nelson? Sempre aprendendo. E agradecendo então, nesse encerramento, a todos aqueles que puderam aí nos acompanhar e tiveram paciência. Então vamos à prece final. Elevemos os nossos pensamentos ao magnânimo Mestre de luz e de amor, aquele Espírito maior que se apresentou a nós com o nome de Jesus de Nazaré. Esse magnânimo Espírito que na sua breve passagem pelo plano dos encarnados deixou-nos maravilhosos ensinamentos e receitas de saúde física, mental, espiritual. Deixou-nos parâmetros para que pudéssemos crescer, evoluir, progredir, almejar sempre o melhor que o Pai Supremo nos destina como objetivo final de criação. Agradeçamos a Ele em nossos corações, pela oportunidade maravilhosa que tem nos concedido em várias oportunidades, as oportunidades encarnatórias, os irmãos e irmãs que estão sempre ao nosso lado, tanto no plano físico como também no plano espiritual, nos tutelando, nos ensinando, nos orientando, para que nós, neste crescimento, possamos verdadeira e definitivamente compormos a grande família da humanidade, que é a família espiritual, estruturada em laços de amor, em laços de caridade, em laços da vida maior. Que assim seja. E que assim seja.